Vamos abrir em 1 de João, capítulo 2. Os versículos 5, 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, 15 a 17. Leamos em uma só voz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esta passagem encontrada nessa epístola é uma exortação fundamental na teologia cristã sobre a separação entre os valores do mundo e os valores de Deus. Deus está de um lado, o mundo está do outro. O que é mundo? Neste contexto, mundo não se refere ao planeta Terra ou à criação de Deus, mas sim ao sistema de valores, ideias e desejos que são contrários a Deus. É a esfera da rebelião humana, do orgulho e da autossuficiência. Lembra que a Babel, eles resolveram criar uma cidade e estabelecer-se em um só lugar, desobedecendo a ordem divina. O amor ao mundo e o amor a Deus são mutuamente exclusivos. Amar um significa rejeitar outro. Se o coração de uma pessoa está fixado nas coisas passageiras e nos valores deste sistema mundano, o amor genuíno por Deus não pode habitar nele. O amor de Deus não está nele. Tudo que é valorizado por esse sistema mundano, poder, prazer, posses, fama, é temporário e destinado a desaparecer. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em contraste direto, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A verdadeira segurança e vida duradoura não são encontradas na busca dos desejos pecaminosos, mas na submissão e obediência à vontade de Deus, que é eterna. Então, é desse assunto que nós vamos tratar. Essa passagem é um chamado à reflexão sobre onde estamos investindo o nosso amor e nossa vida. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Ela nos alerta para não sermos seduzidos por uma proposta de vida, baseados em desejos egoístas e passageiros, mas acolher o caminho da obediência a Deus, que leva à vida eterna. Lembra na tentação do Éden? O diabo disse, olha, se você comer, seus olhos se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos tratar então do seguinte tema: proposta pecaminosa de vida. Em primeiro lugar, a proposta pecaminosa de vida envolve crenças não autorizadas pela palavra de Deus. Lemos dos 16? Porque tudo, a carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede.
Então, as fontes de crenças autorizadas por Deus para o seu povo está na Bíblia Sagrada. O que é que eu devo crer? Está nas Escrituras. Lembra que o Senhor Jesus respondeu ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando desprezamos a palavra de Deus, foi isso que aconteceu no Éden, seremos seduzidos por crenças que se cridas. Eva creu, por isso ela comeu, queria ser igual a Deus, nos afastarão de Deus e de nós mesmos, e Deus de nós. Versículo de Gênesis diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Desde então, irmãos, somos propensos a abraçar crenças que vêm do inferno, ministrada por falsos religiosos e estudiosos em vários campos que abertamente discordam da vontade revelada do Senhor nas Escrituras Sagradas. Então, não é só no campo religioso, mas no campo da própria ciência. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo esse tempo, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, um instrumento humano será usado, mas por detrás tem um demônio instruindo essas ideias errôneas. Podemos dar alguns exemplos de crenças mundanas que contrapõem a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Por exemplo, a crença em vários deuses faz parte do cardápio dos que abraçam proposta pecaminosa de vida. Então, quem não tem Deus de fato, de verdade, acredita na existência de quê? Muitos deuses. Politeísmo. Ela nega que só existe um Deus vivo e verdadeiro, conforme o ensino claro das Sagradas Escrituras. O que foi que Deus falou a Israel ali no monte da lei? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Os deuses mundanos são fruto da imaginação pecaminosa do ser humano. E eles não podem interferir nem ajudar seus seguidores. O Salmo 115 nos lembra, vamos ler aí, veja aí o Salmo 115. O Salmo 115 nos lembra que esses deuses, seja eles representados por imagem ou não, eles não podem absolutamente nada, porque eles não existem. Salmo 115, versículo 4, a partir do versículo 4. Prata e ouro, se você abriu, leia comigo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum deles sai da garganta. No geral, é o Senhor que os abençoa, mas eles atribuem, por ignorância, aos deuses imaginários os benefícios. Paulo fala isso ali em Atenas. Deus não é servido por mãos humanas, e a todos dá respiração e tudo mais. Então, o homem adora a Iemanjá, por exemplo, atribuindo a boa pesca, mas é Deus que manda o peixe. Deus é o dono do peixe. Muitos que estão envolvidos nessas crenças serão iludidos por demônios para permanecerem no erro e perecerem eternamente. Paulo, falando dessa adoração a qualquer ídolo, no capítulo de 1 Coríntios 10, vocês abram aí, 1 Coríntios 10, a gente vai perceber que essa adoração ao Deus imaginário é algo que está nos levando a servir a alguém.
Vamos ver aí 1 Coríntios 10, 9. O que diz aí a palavra de Deus? O que digo, pois, que o sacrifício, 1 Coríntios 10, 9, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Eu estou no 1 Coríntios, não é 1 Coríntios não? 10, 9. Então eu botei aqui errado. Me desculpe aí, vou lendo aqui. Mas é em 1 Coríntios, agora eu não lembro. Tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. 10, 20. E não quero que seus torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, na teologia mundana, Jesus, por exemplo, não é o único caminho de salvação. Primeiro falamos da unicidade de Deus. Eles não acreditam na unicidade de Deus. Existem outros deuses ou até nem existe Deus nenhum, o ateísmo, né? Mas é um grupo menor. E sobre Jesus? Eles não acreditam, o mundano, que Jesus é o único caminho de salvação. Para os adeptos deste ensino, Jesus não é suficiente ou necessário. Algumas correntes alegam que Jesus e as obras. Outros é Jesus e a lei. Ainda outros é Jesus, Maria e os santos. Elas nunca dão a primazia para Jesus, mas a palavra de Deus afirma através do apóstolo Pedro, homem autorizado por Jesus para falar em seu nome. Vamos ver aí o que ele diz acerca de Jesus. Atos 4, 12. Então a gente entende que uma religião mundana é uma religião que não considera unicamente como Jesus o autorizado por Deus. Então, Atos 4, 12, o que é que diz? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Também faz parte da proposta pecaminosa de vida não crer na ressurreição dos mortos. Então, como é que você sabe que um cara é mundano? Pergunta a ele, os mortos vão ressuscitar? O mundano não crê que os mortos vão ressuscitar e nega um pilar da salvação ensinada por Cristo e seus apóstolos. Vamos ver também aí 1 Coríntios 15. Irmãos, vejam, eu estou tentando mostrar para vocês que é na doutrina que eles são mundanos. O mundano é toda pessoa que não crê na doutrina de Deus e crê em qualquer outra doutrina. É uma pessoa mundana. 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, quem não crê na ressurreição é o mundano. Então, aí você vai ao Espiritismo, que fala de Jesus, mas crê não na ressurreição, e sim na reencarnação. Aquele que despreza a palavra de Deus pode acreditar no aniquilamento da alma ou na reencarnação da alma, mas nega com veemência a ressurreição de Cristo e de todos os mortos. Os mortos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação. Mas em oposição a ele está a Bíblia Sagrada, que no último dia deste universo, os mortos ressuscitarão, uns para o gozo eterno e outros para a vergonha eterna. Vamos ver primeiro João, Evangelho de João 5, 28 e 29, que vocês vão perceber que a Bíblia fala sobre ressurreição. João, Evangelho de João 5,
28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Haverá ressurreição de crentes e incrédulos. Todos vão sair da sepultura. E 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Podemos então identificar uma proposta pecaminosa de vida pelas crenças contrárias à palavra de Deus. Para não sermos enganados, necessitamos examinar continuamente as Escrituras Sagradas, para podermos discernir, com a ajuda do Espírito Santo, se esse ensinamento vem de Deus. Em segundo lugar, irmão, os pontos são pequenos, não se preocupe com o número. A proposta pecaminosa de vida adota um comportamento não bíblico. Ele sai da doutrina e agora entra no comportamento, na ética. Vamos ler o 16 aí? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Deus estabeleceu mandamentos morais para vivermos em sociedade e nos submetermos à sua vontade como Criador e Senhor de suas criaturas. Mas o inimigo de todos os homens tem proposto uma alternativa à vida apresentada por Deus. E a maioria dos homens tem seguido por este caminho, trazendo uma grande mal à sociedade. Vejam que, voltando ao texto de Gênesis 3, abram para vocês ficarem bem firmes nessa versículo. Gente, há uma alternativa de vida apresentada pelo diabo, que é mundana. E Gênesis 3, 4 diz: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido. Lembre, Deus não experimentou pecado. Deus sabe o que é pecado, mas não por experiência. Eva aprendeu o pecado por experiência, do qual ela estava proibida de fazê-lo. Então, é isso a diferença de abrir os olhos. Ela teve uma experiência em qual Deus só tinha um conhecimento. No comportamento mundano, não ter respeito pelas autoridades, por exemplo, é uma marca que a gente pode observar. Seja na família, seja no Estado, seja na igreja, e para com o próprio Deus, a falta de submissão caracteriza o indivíduo que está comendo do fruto proibido. Quem é o mundano? Aquele que não respeita as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Vamos ler Timóteo? 2 Timóteo, é interessante esse texto, 2 Timóteo 3, 1, em que ele traça o perfil de um homem mundano. E aí em 2 Timóteo 3, 1, nós encontramos assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, os nossos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Importante aqui, desobedientes aos pais. Honra teu pai e a tua mãe, não só em casa, mas na igreja, no Estado, enfim, obedecer à autoridade. Também podemos notar que na área do comportamento mundano, a honestidade é relativa.
O importante para o indivíduo mundano é ganhar dinheiro. O que importa para ele? Não importa como ele vai ganhar. Por isso, ouvimos falar de falsificações de produtos, de embalagens com quantidade inferior da etiqueta, de exploração pela cobrança de serviços contratados, de serviço inferior ao que foi pago, o pegar o que não pertence, o não devolver o que é do próximo. Por que é tanto roubo? Porque é uma alternativa de vida à vida que Deus apresentou. Não furtarás. Tudo isso e muito mais são práticas do viver mundano, proibidas pela palavra do Senhor, que nos ordena que sejamos honestos em nossas relações. Efésios, vamos ver? Efésios 4, 28. Enquanto o mundo ele tolera a desonestidade, no Brasil a coisa é feia demais, né? O desonesto é que é o esperto. A palavra de Deus ensina outra coisa. Efésios 2, 28, vamos ler? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A impureza sexual é outra marca de uma vida mundana. O sexo aprovado pelo Senhor deve ser entre um homem e uma mulher no contexto de casamento. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas a sociedade alienada de Deus critica a vida sexual só para os casados e estimula toda sorte de comportamento sexual proibido pela palavra de Deus. O mundanismo aprova o relacionamento homoafetivo, a pornografia, a prática do sexo com animais, a prostituição profissional e pessoal. É interessante que na lei trabalhista tem o profissional do sexo. Na letra. O cara, não, estou aqui, eu sou profissional do sexo. É aprovado pela lei, né? Pelo menos na área do trabalho. O sexo entre pessoas solteiras, o sexo extraconjugal e outras são marcas de uma pessoa que segue o curso do mundo distante de Deus. Mas nós que seguimos o Senhor Jesus, devemos fugir dessas imundícias, seja da mente ou nos atos. Vamos ver Efésios, que trata desse assunto bem de maneira abrangente. Efésios 5, 3 a 5, fala da pureza sexual, seja interna ou externa. Efésios 5, 3 a 5. Que não haja entre vós imoralidade sexual. A minha tradução pode estar diferente. Impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, é a linguagem de hoje aqui, viu? As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. A fala, tudo Deus aqui condena, né? Nessa sociedade divorciada do Senhor, contar mentiras é algo natural e necessário. Contar ou escrever algo que não é verdadeiro sobre nós mesmos é pura esperteza. Preencha aí o seu currículo. Fez o que na vida? Páginas e páginas, né? Às vezes isso parece ser algo correto. Falar mal de alguém para destruir sua imagem, para obter a promoção e melhorar a condição de vida é justificado. Aceitar e dar suborno é algo corriqueiro que beneficia aos interessados, ainda que o inocente seja condenado. Contar uma pequena mentira ao cônjuge, familiares e amigos é plenamente justificado. Mas esse não é o caminho de Deus. Efésios aí 4, 25. Qual é a atitude do homem que segue ao Senhor? Efésios 4, 25. Vamos ler?
Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A vida mundana está na contramão dos 10 mandamentos. Quem abraça a proposta pecaminosa de vida não guarda os mandamentos morais de Deus. O Salmo que nós falamos e cantamos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta, antes o seu prazer e na sua lei. Terceiro lugar, meus irmãos, a proposta de vida pecaminosa deve ser odiada pelos cristãos. Vamos ler o 15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O estilo de vida de Deus ou do mundo que seguimos revela nossa admiração e devoção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou ao mundo. O cristão verdadeiro manifestará desprezo e ojeriza pela maneira de viver do mundo caído, porque é ordem divina. Não ameis o mundo. Não está se referindo a pessoas, está se referindo ao estilo de vida da pessoa, nem às coisas que há no mundo. Uma vez que o Senhor nos proíbe de admirar a vida dos não convertidos, é sensato obedecer àquele que criou todas as coisas e que estabeleceu o papel de todas elas. Sim, se Deus está proibindo, porque é algo sábio, né? O cristão verdadeiro, além disso, o nosso bem-estar terreno e eterno dependem da nossa submissão ao soberano Senhor. Abra no Velho Testamento, mas é aplicável a nós também hoje, em algum grau, Deuteronômio 28, quando Deus faz promessas de prosperidade, de enriquecimento a Israel, toda a nação. E aqui diz assim no Deuteronômio 28, 1 e 2. Vejam que a obediência traz benefícios. Vamos lá? Pode ler, porque na minha tradução está diferente, vá. Da voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor, seu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. E como é importante a obediência a Deus, que Mateus, só ouçam, no dia do julgamento dirá: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Estabeleceu com muita clareza. Infelizmente, muitos que faziam parte da Igreja de Cristo, porque não vigiaram, foram tragados por essa maneira vil de viver e abandonaram a fé. Diz Paulo a Timóteo: empenhe-se por vir até aqui mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então vejam que ele era um auxiliar de Paulo, mas eles não estão imunes ao mundo. E ele foi corrompido pelo mundo e abandonou a fé para seguir esses caminhos tortuosos. Apesar de estarem na igreja, envolvidos no trabalho do Senhor, o mundo entrou neles e as palavras de Cristo não puderam se desenvolver em seus corações. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
A proposta pecaminosa de vida deve ser odiada por nós, porque o nosso Deus tem aversão a esse tipo de comportamento. Quando entrares, diz o Senhor, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, por que aquelas 7 nações foram expulsas? Porque tinham um comportamento mundano. E por que o reino de Judá e o reino do norte foram expulsos da terra? Porque seguiram o mesmo caminho dessas nações. Essa maneira de viver ofende ao Senhor e pode provocar a sua ira contra nós. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade, diz Paulo em Romanos. Nós fomos criados, irmãos, à imagem de Deus para refletir o caráter do Senhor. Mas se não seguirmos seus preceitos, vamos nos parecer com os demônios. Somos a imagem de Deus ou somos demônios? João, vamos ler. Vocês vendo que João é que trata desse tema, 1 de João 3,10. Ele vai mostrar quem é servo e quem não é servo, né? 1 de João 3,10. Então, a gente precisa se parecer com Jesus. Vamos ler 3,10 aí? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Não é sem razão que nosso mundo está um caos em todas as dimensões, pois os homens não refletem o caráter divino. Quem não odeia a proposta pecaminosa de vida não ama a Deus. Vamos repetir o versículo 15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A admiração pelo estilo de vida mundano revela que não nascemos da água e do Espírito. E amamos crenças e comportamentos reprovados pela palavra de Deus. Estamos em Adão e não em Cristo. Por isso somos incapazes de dar frutos ou bons frutos. Vamos ler Mateus 7, porque às vezes a pessoa, por que eu não consigo ser um crente verdadeiro? Pode ser porque a natureza não foi mudada. Ou então é um crente relaxado, não está cultivando a vida espiritual. Mateus 7, 17, falando dos falsos mestres. 7, 17 e 18. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode bons. Se não amamos a Deus, porque desprezamos os seus mandamentos, nossa devoção está direcionada ao príncipe do mundo que elaborou a maneira de viver alternativa à vida de Deus. O diabo foi tão ousado que ele propôs essa vida a Jesus. Tudo isso eu te dou se prostrado me adorar. Mas o Senhor respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se professarmos a fé em Cristo, mas adotarmos as crenças e comportamentos mundanos, negamos a fé. A nossa fé não é verdadeira. 1 de João também aí, capítulo 1, 5 e 6, ele fala dessa questão da crença, do comportamento como evidência de salvação. 1 de João 5, capítulo 1, o 5 e o 6. Vamos ler. Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em quarto lugar, a proposta pecaminosa de vida são estímulos para a natureza pecaminosa. Versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. As crenças e comportamentos encontrados na sociedade alienada de Deus procuram satisfazer a natureza corrompida do ser humano, que foi adquirida ao comer do fruto proibido. Não se engane, mesmo um cristão verdadeiro tem dentro de si a velha natureza. A diferença entre nós e um homem não regenerado é que essa natureza domina ele, mas a nós não somos mais dominados, mas podemos sofrer derrota. Jesus diz assim: o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração, do interior, procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Então, é do interior, é do coração. Esses desejos pecaminosos dominam o homem não regenerado e está presente no homem convertido, mas não exerce domínio sobre ele devido à presença do Espírito Santo que há em nós. O Espírito Santo é que está impedindo da nossa inclinação. Vamos ver aí, Romanos 8, 9. Louvado seja Deus, irmãos, pelo Espírito Santo que habita em nós. Novo coração, morada do Espírito. É por isso que nós não somos tão pior que os homens ímpios. Nós somos ordinários, viu? Nós somos ordinários como Davi, mas não somos pior porque o Espírito Santo não está deixando. Porque se ele deixar, a coisa vai ficar feia. Vamos ver aí, o 8, 9. Leiam. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita. E se alguém, esse tal não é dele. Se o Senhor não libertar o ser humano do desejo da natureza caída, ele jamais desejará andar no caminho de Deus. Graças a Deus que ele prometeu fazer este milagre em todo aquele que crê em seu Filho unigênito. Ele disse: tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro deles o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Agora dá para entender o que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino. Uma vez que a natureza humana está corrompida, seu despertar para a vida religiosa é totalmente pervertida. Seja em qualquer grupo religioso, ofuscando assim a glória de Deus através de suas criaturas para dar glória às coisas criadas. Seja em igreja evangélica ou não, o homem, uma vez que é corrompido, ainda que ele adora de maneira errada e não para glorificar a Deus. Paulo fala aos Romanos: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Nas relações sociais, por exemplo, a natureza caída do homem se satisfaz com um conflito. Já viu aquela pessoa que fica pisando no pé do outro só para brigar? É assim, o homem natural gosta do conflito. E é isso que a vida pecaminosa propõe
para alimentar os desejos inferiores do homem. Já abriu esse negócio os gladiadores modernos. Hoje a gente paga para assistir o cara dando os golpes mais violentos e derrubando, que a gente gosta de ver sangue, gosta de ver a miséria alheia. Ora, as obras da carne são conhecidas. Obra da carne é o que está dentro de nós. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na verdade, o cardápio oferecido pela proposta pecaminosa de vida é bastante extenso e diversificado para satisfazer as inclinações do coração estragado do homem. Não sejamos guiados pela voz interior. Não siga seu coração. Não siga seu coração. Não seja influenciado pelo seu coração. Seja influenciado pela palavra de Deus. Porque enganoso é o coração, tremendamente corrupto, quem o conhecerá? Mas obedeçamos ao Espírito Santo, que nos fala através das Escrituras. Digo, porém, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quinto, não se preocupe, estou no lugar ainda. Esse relógio é um relógio que prejudica o pastor. Mas estamos no horário. A proposta pecaminosa de vida são atrativos aos olhos pecaminosos. Primeiro interior e agora pelos membros do corpo. Vamos ler 16? Porque tudo não procede do Pai, mas procede. Nossos olhos são afetados pela natureza que possuímos. Então, quem conduz os nossos membros é a natureza velha. É verdade que Eva, ela olhou de maneira atrativa pelo fruto. Depois que o diabo deu aquela palavra, como era uma gente livre, tinha liberdade de escolher para o bem ou para o mal, ela escolheu o mal. Mas nós já temos essa inclinação para o mal. Se estamos em Adão, nossos olhos são governados pelo velho homem. Mas se estamos em Cristo, somos novas criaturas e serão nossos olhos influenciados por essa nova natureza. Diz aí Mateus, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você vir escuridão, como será terrível essa escuridão? Ele fala dos olhos físicos, mas falando de uma questão espiritual. Quando não temos a visão correta, o fruto do pecado sempre será atrativo. Mateus, vamos ver Mateus 5? O que é que diz aí Mateus 5, 28? Quando eu tenho uma natureza pecaminosa dominando a minha vida, eu sempre vou olhar de maneira errada. Mateus 5, 28 e 29. Diz assim, mas eu digo, 5, 28 e 29, Mateus 5, né? Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Os membros do nosso corpo não serão oferecidos à iniquidade, porque Jesus nos libertou do pecado e da lei como um pacto de obras. Porque se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E Paulo, desenvolvendo essa questão da libertação, diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça de Deus. O salvo em Cristo tem seus olhos disciplinados para não dar combustível à velha natureza. Salmo 119 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, fazei-me viver nos caminhos que traçaste. Agora eu não botei o número, Júlio, bota aí. Passa aí, Júlio, é o 6º. Leia aí, gente. A concupiscência, a soberba da vida. Então, essa vida pecaminosa gera uma falsa autoconfiança. Quando vivemos no pecado, temos a errada ilusão de que há perpetuidade da vida pecaminosa. Pensamos que somos eternos e que esta vida não terá fim, e nos aprofundamos mais e mais no caminho que aborrece ao Senhor. Porém, o livro de Eclesiastes nos adverte. Eclesiastes 8:11, leiam. O homem que está no erro acha que não vai chegar o fim da sua vida, que essa vida é maravilhosa, mas o Eclesiastes 8:11 diz: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto à prática do mal. Cadê o juízo? Não estou vendo fogo caindo do céu e me consumindo. Então a pessoa vai cair na gandaia, mas um dia o juízo vai chegar. O pecado pode ser doce ao paladar, mas a fatura vai chegar. E quando chegar, a nossa vida se tornará amarga por toda a eternidade. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mas devido à nossa altivez na presente era, não conseguimos enxergar que daremos conta a Deus de nossa vida. Sim, o homem que está no erro esquece disso. Importa que compareçamos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas também ignoramos, devido à nossa soberba, os males do pecado em nossa vida no presente. Sim, a pessoa que está pecando não percebe que o pecado traz consequências hoje, agora, imediatamente. O Catecismo Maior nos instrui acerca dos males do pecado nesta vida. As punições do pecado neste mundo são interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. E exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações, empregos e juntamente a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Podemos ignorar, mas eles são reais e deveriam nos levar ao arrependimento. Enquanto temos a chance de nos reconciliar com Deus através de seu Filho Jesus Cristo, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que a confessa e abandona alcançará misericórdia do Senhor. Sétimo e afinal, a proposta pecaminosa de vida não tem origem em Deus. Vamos ler?
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Para não deixar ninguém iludido, o apóstolo afirma que a origem da vida pecaminosa não procede de Deus. Esta maneira de viver foi elaborada pelo príncipe deste mundo, que é o pai da iniquidade. Aquele que pratica o pecado de João procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A proposta pecaminosa de vida vem com uma roupagem divina, muitas vezes através dos falsos pregadores, mas ela é maligna. Diz o Espírito Santo que nos últimos tempos alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não só na área do comportamento, mas também no campo doutrinário, vai nos tentar levar a abandonar a verdade de Deus. Lembra que no tempo apostólico alguns estavam pregando o seguinte: é preciso guardar a lei para ser salvo. E o apóstolo Paulo estava lá quando eles começaram a pregar sobre esse assunto. Os liberais evangélicos negam a inerrância das Escrituras e jogam a lei moral para os dias antigos, e nas suas igrejas a vida pecaminosa é aceita como evidência de amor ao próximo. Mas isto não é o ensino dos apóstolos. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Igreja, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei aqui. Se não tem, você ouve de novo, depois eu publico aqui essa mensagem. Mas o importante é que a gente tem que sair daqui consciente se somos de Deus ou não somos de Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Que Deus nos abençoe.